Olá, meus amigos, eu sou F. Santos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez, aqueles que gostam de aprender e de ouvir o que eu tenho a dizer e aprender a realidade e a verdade. Vou revelar hoje um assunto interessante, muito importante para vocês que me assistem, porque o meu compromisso foi este o compromisso que eu escolhi nesta vida, é ajudar as pessoas, e ajudo aquele que quer ser ajudado, realmente. Hoje eu vou falar de uma grande mentira que está escrito na Bíblia a respeito de Moisés. Estou falando a respeito de Moisés porque o início começou por Moisés, e a mentira toda começou lá. Eu não vou dizer que a história foi bem assim, mas foi mudada. Eu quero dizer para vocês que sobre Moisés tirar o povo do Egito, eu só vou dizer só a saída, não vou nem falar os outros pormenores que o povo de Israel foi escravizado no Egito. Isso aí eu não vou nem falar isso, só vou falar porque eu sei que nunca foi escravizado. Mas eu vou falar para vocês a respeito da fuga de Moisés. Bem, a Bíblia diz assim, que Moisés, vendo um filho de Israel sendo maltratado por um egípcio, levantou-se contra o egípcio e o matou e enterrou na areia. Depois, no outro dia, ele foi novamente, uma pessoa o viu e discutiu com ele e disse: queres me matar como fizeste com o egípcio? Bem, aí Moisés fugiu deste local com medo de ser entregue para Faraó e com medo de ser morto. Fugiu para a cidade de Midian. Observe com cuidado o que eu estou dizendo para vocês compreenderem o que eu vou dizer, o que eu vou revelar para vocês. Então ele fugiu para a cidade de Midian. Bem, a cidade de Midian fica pertinho do Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho, ele se alarga uma parte, depois ele fica estreitinho, bem estreitinho. Existem duas partes do Mar Vermelho que são estreitas. Moisés, quando saiu do Egito para ir para Midian, ele tinha que atravessar essa parte do mar, essa parte estreita do mar, e ele atravessou exatamente essa parte estreita. Depois eu vou dizer para vocês por que ele conhecia. Então ele foi para a cidade de Midian, e lá já é pertinho do deserto, e lá ele ficou por um tempo, e estudou bem como tirar o povo, que lugar teria que passar, ele já conhecia bem, minuciosamente ele estudou as leis da natureza, porque eu digo para vocês assim: eu sou filho de pescador, eu conheço bem como o mar enche e seca, sei quantas horas ele passa cheio, quantos minutos ele passa cheio e quantos minutos ele passa seco para encher novamente. Eu vou dizer mais para frente. Então, meus amigos, foi dessa forma. Aí Moisés ficou lá no deserto imaginando como livrar o povo, tirar o povo do Egito. Não livrar o povo, salvar o povo, mas porque Moisés foi criado por Faraó, conforme diz os escritos. Até isso aí eu acredito que foi isso mesmo. E foi dessa forma que foi criado por Faraó, porque ele era um homem estudado, sabia muitos truques do Egito, sabia muitas coisas. E, muito bem. E lá, ele estudando como voltar, como tirar o povo, e contou a história que viu uma sarça ardendo e não se consumia. Logicamente que ele tinha que apresentar ao povo que ele ia resgatar do Egito, porque ele viu que havia possibilidade, ele queria ser um rei. Essa era a vontade dele, era ser um rei. Ele era filho de um faraó,
só adotivo, mas era um filho de Faraó. E ele queria ser. Então, eles tinham a oportunidade tirando o povo, o seu povo de sua origem, os hebreus do Egito. Então voltou ao Egito, contou essa história da sardenta, tal. Já é um grande milagre. Moisés viu um fogo numa árvore e a árvore não se consumia. Então, o povo deu crédito ao que ele disse. E a história todinha que vocês entendem, que vocês já leram sobre as pragas, porque as pragas também um dia eu vou revelar para vocês o que foi, como foi que aconteceu, porque o povo não sabe, o povo come o que dão, o povo não sabe, o povo não, parece que eles não têm a necessidade de conhecer a verdade. Uma pessoa contou qualquer coisa, eles acreditam. Hoje não, hoje o povo estão mais inteligentes nesse sentido, o povo, a mente está abrindo para as pessoas estão sendo reveladas com coisas novas e estão mais atentos ao que dizem. Mas sempre existem aqueles que são apegados à mentira e amam a mentira, e aí alguém for falar alguma coisa. Então sucedeu assim, meus amigos. Quando Moisés tirou o povo, fez todos os truques e também os acontecimentos, ele atribuiu tudo a Deus. E por último foi a morte do filho, o filho primogênito de Faraó, porque depois eu vou dizer para vocês por que os primogênitos morreram, que o povo não sabe disso ainda. E Faraó deixou Moisés levar o povo. E Moisés seguiu com esse povo até aquela parte que ele conhecia. Vejo que na história Moisés se dirigiu ao deserto. E Midian já fica nas províncias do deserto, já fica ali perto do Mar Vermelho. E ele conhecia, então ele se dirigiu exatamente levando o povo para aquele local, para o estreitinho do Mar Vermelho, que eles podiam passar a pé. Então o que acontece? Quando chegou neste local, Moisés com a multidão toda, ele tinha o seu auxiliar, que era Arão. Moisés sempre teve um auxiliar, porque era necessário. Tudo se faz com dois, qualquer tempo. Então quando ele chegou lá, ele chegou à noite, mas ele sabia, já conhecia que a maré, porque o Mar Vermelho não é um oceano, é uma parte do mar, como um braço do mar, mas só que ele era largo. Quando ele chegava ali, naquela província ali perto do deserto, já ele ficava estreitinho, bem estreitinho. É um que não dá para passar, quer dizer, se a maré estando cheia, ninguém poderia passar a pé, porque era fundo. Mas quando a maré secasse, mostrava a terra e alguma água que puderam passar molhando só o pé. Porque quando a maré, chamada de maré, ela enche, ela passa 3 horas para encher. Quando enche, ela fica parada, passa 30 minutos a água parada, aí começa a secar novamente. Quando ela seca, ela passa 30 minutos seca, para começar a encher novamente. Isto tudo é regido pela lua, tudo isso aí é pela lua. E Moisés conhecia. Eu muitas vezes fui pescar e sabia o horário que a maré estava cheia, que a maré estava seca, ou a maré estava secando, ou a maré estava enchendo, porque eu me orientava pela lua, eu, do século XX, agora estou entrando no século XXI, eu nasci no século XX, e eu sabia disso. Eu olhava para a lua e sabia, e ia na hora certa, e tudo acontecia conforme eu sabia. Então Moisés também sabia sobre os astros, no sentido de saber que a lua tinha uma interferência no mar, muito bem. Quando ele chegou lá, ele chegou à noite. Observe só, então ordenou a Arão que ficasse com o povo, que ele ia mais à frente, que é logo no início do mar, para ver como estava, se o mar, a maré, ou esperar a maré terminar de secar. E ficou lá. E o povo esperando bem longe, porque quando ele diz ele para o povo
que ia receber a ordem de Deus para atravessar o Mar Vermelho, para atravessar o mar, porque Deus ia ia abrir o mar para eles passarem de pé no chão. E o povo lá que foram nascidos no Egito, eles não conheciam, eles não saíram de lá, eles não podiam sair de lá, eles não conheciam nada de mar, não sabiam o que acontecia com o mar, mas Moisés sabia. Então Moisés lá ficou observando. Quando o mar secou, que a areia apareceu, que ele viu, aí ele disse que Deus ordenou o povo atravessar. E realmente houve a travessia. Eles atravessaram aquela pastinha estreita do mar. Mas não é como a ficção mostra, aquelas paredes de água enorme, se abrindo e tal, e depois fecha. Não é nada disso. Era no chão firme, mar seco, areia mostrando. Então Moisés sabia que era 30 minutos que ficava parado ali, a maré estava seca, a água estava bem rasinha ali, a ponto de mostrar, molhar só o tornozelo do pé. Mas tinha 30 minutos para ele atravessar, e como era estreito, a parte era estreita, por menos de 30 minutos ele atravessava com o povo. Faraó vinha atrás. Muito bem, a história é assim, eu acredito que sim, que Faraó, quando descobriu que tinha sido enganado com Moisés, mandou o exército atrás de Moisés e trazer o povo de volta para o Egito. Mas o que aconteceu? Quando Moisés atravessou com o povo para o outro lado, as águas já estavam subindo já, e a areia já tinha desaparecido, era só água. Quando o exército barrou-se no mar, Moisés já estava do outro lado com o povo. E à noite, e o povo, o exército de Faraó, não conhecia aquela região, não sabia que ali era um estreito que a maré secava e mostrava a areia para o povo passar. Eles barraram ali, eles não entraram no mar. A história de Faraó entrou com o seu exército e morreu carros e tudo mentira. Isso é a história que foi contada para que as pessoas acreditem que houve um fenômeno extraordinário, sobrenatural. Isso não aconteceu de forma alguma. Porque quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para Midian. E Midian é juntinho ali. Ele conhecia tudo, minuciosamente ele estudou aquilo ali, como ele poderia atravessar. Veja que é assim, Moisés, ele nunca trazia o povo junto, porque se ele é como igual o líder de uma religião, sempre é ele que fala com Deus, sempre é ele a autoridade máxima, o povo vai receber a ordem dele, mas não é assim. Todos são iguais perante ao Supremo Pai, não existe diferença de um homem para outro, e não há acepção, mas foi desse jeito. Então Moisés esperou Deus falar com ele, porque Deus só falava com Moisés. Era Moisés que dizia isso para o povo, que Deus tinha escolhido ele e tal, só falava com ele para falar para o povo. E o povo, muito ignorante, comia tudo que Moisés dizia, aceitava tudo que Moisés dizia, como muitas pessoas hoje aceitam tudo que é dito, e não busca a verdade, não busca realmente como foi. Então foi isso que aconteceu. De lá, quando Faraó com seu exército viu que só havia água e Moisés já tinha atravessado com o povo do outro lado, ele voltou. Não houve ataque, não houve de forma alguma. Ele não foi mais atrás de Moisés, Moisés foi para o deserto, já era do deserto, atravessou o Mar Vermelho, já se estava de cara com o deserto. E a história diz que Israel passou tanto tempo no deserto. Então tudo faz sentido a esta realidade. Então, meus amigos, é assim, é desta forma. Porque quando Deus fala para alguém, todos teriam que estar presentes. Mas não. Mas Moisés sabia que era um truque, que ele estava enganando o povo e que ia tirar o povo, para levar o povo para o deserto, e esse povo ia sofrer até formar uma nação. Aí foi tudo isso, ele ficou distante. Porque se fosse verdadeiro, olha só o que eu estou dizendo, porque tenho certeza. Porque se fosse verdadeiro, o povo pararia ali diante do mar, todo o povo, para ver o milagre,
para ver a mão poderosa de Deus, como de Moisés. Abriu o mar e eles atravessaram. Mas não. Ficaram bem distantes. Isto era noite. E Arão não deixava ninguém se aproximar de Moisés. Moisés ficou lá, esperando as águas secarem, a maré baixar. Agora Deus falou, pode atravessar. Está vendo aí, meus amigos? Isto é uma grande mentira, que o povo não sabe, mas como verdade. A travessia do Mar Vermelho, até filmes feitos com a travessia do Mar Vermelho. Importante para o cineasta, porque aí eles ganham dinheiro com essa história. Embora eles não decretem, embora eles não acreditem piamente nessa história, mas eles fazem filme e ganham dinheiro com essa história. Então, é dessa forma. E se vocês procurem saber, pesquise onde ficava o Mar Vermelho. Procure no mapa, que vocês vão encontrar exatamente o Mar Vermelho. Vocês vão encontrar exatamente 2 estreitos do mar e um mais estreito ainda, que tem uma partezinha estreitinha, que foi aonde Moisés atravessou com o povo para o deserto. Pesquise, busquem a verdade, que vocês vão saber que foi dessa forma. Tudo foi truque. Todas as coisas que Moisés ensinou ao povo foi tudo truque. Não foi verdadeiro. E está tudo escrito na Bíblia, que o povo acredita piamente, há um livro santo. Olha, meus amigos, eu acredito que é muita ignorância de uma pessoa simplesmente ser guiado por um livro. Você que está me ouvindo, que realmente entendeu e aprendeu alguma coisa, você é guiado pelo Espírito. Espírito que é o movimento, as ações, a sua mente, tudo isso aí. Você é guiado. E pelo Supremo Pai que está em você em forma de lei. Mas existem pessoas que ignoram isto, mas é guiado pelo livro. O que estiver no livro é o que eles seguem. Não é isso? Vocês sabem disso. E quando a gente fala uma verdade, aquele que está aprisionado quer permanecer aprisionado. Aí vai dizer, que interesse esse homem tem de nos livrar? Não é verdade, eles dizem. Mas eu estou aqui para isso. Todos são um. Quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando a mim. Quando eu estou iluminando alguém, eu recebo mais luz. É dessa forma que as coisas acontecem. O que eu tenho é me dado cada vez mais. Então a cada um, acontece com cada um. Eu tenho muitas revelações a falar, muitas coisas para falar para vocês ficarem firmes no vosso propósito, porque vocês são livres. Livres! Então não acredite nas mentiras, procure saber se é assim mesmo, porque todos são homens. Não imagine que existe um homem superior a vocês que possa falar com o soberano Pai. Ele é energia, o Pai é energia. Como alguém vai falar com a fonte da vida, que é energia? Olha a imensidão e a grandeza do Supremo Pai. Olha, imagina o universo que Ele criou, com milhões e milhões de planetas e galáxias, meus amigos. Você não pode falar com o Pai assim. Ele fala com você todos os dias, mas é em você, em forma de lei. Você tem que entender isto. Eu entendi isso. E sou muito grato por saber. E estou vos ajudando. Esta é a história da travessia do Mar Vermelho. Cliquem em gostei. Compartilhe com seus amigos. Eu sou grato.